louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, aleluia. As crianças vão ficar, aleluia, amém, crianças? Aleluia. Vão ficar atento para ouvir a palavra. Glória a Deus. Creio que as crianças gostam de ouvir a palavra. Um dia, graças a Deus, eu creio, quero crer mais e mais. Amém? Está, aleluia, surgindo. Já está surgindo, em nome de Jesus. Já está tendo uma geração de crianças apaixonadas pela palavra. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Mateus 4, aleluia. Fala sobre a tentação de Jesus. A pastora está falando um pouco hoje sobre a tentação de Jesus, trazendo alguma instrução para a gente orar. Aleluia. Eu creio que não há muito falar. Amém, crianças? Aleluia. Estão aqui. Que convido os ouvidos atentos, amém? A voz de Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 4, aleluia. Esse texto ele vai até o 11. Glória a Deus. Eu creio que tem, aleluia, uma palavra, eu creio uma instrução do Senhor para a nossa vida nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te, aleluia, daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o sustentarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adora o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos, aleluia, e anjos vieram e o serviam. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Pode ficar sentado, eu sei que, aleluia, estava reverenciando o Senhor essa noite. Estava lendo a palavra de pé, amém? Glória a Deus, que o levantar é reverenciar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui na palavra do Senhor, aleluia. Quem levou Jesus, aleluia, para o deserto foi quem? Foi o Espírito, né? O Espírito de Deus, amém? Aleluia. Foi o próprio Espírito que levou, aleluia, Jesus para o deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não foi ele mesmo que decidiu, não foi, aleluia, a força maligna, o diabo não, foi o Espírito que levou. Então tem muitas vezes algumas áreas da nossa vida, algum, aleluia, momento, que você pode pensar que é o inimigo que está, aleluia, interferindo, que está, aleluia, impedindo. Será que não é o Espírito Santo que está te ensinando? Será que não é ele que está permitindo? Porque operando Deus se impedirá? Quando Deus quer, aleluia, abrir uma porta, não tem quem impeça. Quando Deus quer alcançar uma família, um casal, aleluia, não tem quem impeça. Não tem, não nasceu essa pessoa para impedir. Porque a palavra dizendo, aleluia, que ele tem poder e autoridade. Diga graças a Deus, aleluia, no nome de Jesus, diante do nome de Jesus, o inimigo treme e estremece. Aleluia, adversário nossas almas. O tentador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então foi o próprio Espírito que levou Jesus para o deserto. Aleluia. Para quê? Para ele ter uma preparação, para ele se encher,
para ele, aleluia, ter a estrutura, para ele estar ali, aleluia, mas, aleluia, aquele momento ali, aleluia, com a certeza, aleluia, de experiência que é estar ali diante do Senhor, aleluia, porque ele ia passar ali por uma tentação terrível, né? Ele ia passar, aleluia, aleluia, a morte, ele ia passar, aleluia, com certeza ali quando ele passou no monte de oração, ele soava gota de sangue, aleluia, ele ia passar por uma provação, ele ia passar ali, aleluia, pelo levante, aleluia, pelo sacrifício, aleluia, que ele precisava dessa estrutura. Diga graças a Deus. Então, muitas vezes o Senhor te prepara, Ele permite, aleluia, algum deserto para preparar a tua estrutura, aleluia. Porque quando você chegar no monte, que a gente vai falar um pouco aqui do monte daqui a pouco, quando você chegar no monte, quando você chegar no lugar de destaque, de bênção, você não vai se orgulhar, não vai ficar soberbo, não vai ficar, aleluia, com certeza uma pessoa egoísta, não vai ficar uma pessoa se achando, né, que é o tal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que às vezes Ele permite o próprio Espírito, aleluia, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, te permite, aleluia, Ele mesmo te arrasta, Ele mesmo, aleluia, te leva. Aqui está falando que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. Então você está sendo tentado em alguma área, você está sendo uma perseguição, uma luta, você está se sentindo, aleluia, uma pessoa só, aleluia. Jesus estava aqui, olha, aleluia. Não foi só um dia, foi 40 dias, 40 noites, aleluia. Só ele no deserto, aleluia. Mas quando ele vem de lá, a gente vê que no final, né, quem foi que veio servir ele? Os anjos, dia, graças a Deus, tem provisão para você, amém? O deserto não é morada, é passagem, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai morar no deserto, você vai permanecer se você está vivendo alguma área da tua vida, está como deserto, está como um vale, mas o Senhor está te testando, te provando, amadurecendo a tua experiência, aleluia, para você suportar, aleluia, permanecer na presença dele, quando vir, aleluia, bonança, quando vir o lugar de bênção, um monte, diga graças a Deus, monte quer dizer, aleluia, com certeza que você vai estar por cima ou por baixo, você vai estar, aleluia, no lugar mais alto, mais elevado, mais tranquilo, aleluia, mas quando você chegar lá, você vai fazer valer a pena, você vai, aleluia, com certeza, aleluia, saber administrar, você vai saber dividir, você vai saber o que mais, aleluia, valorizar, louvado seja o nome do Senhor, porque o que entra fácil, sai fácil, a pessoa pega tudo fácil, ela não dá valor, amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém? Mas quando você pega com muito esforço, com muita perseverança, aleluia, o que vai acontecer? Você vai dar valor, você vai fazer valer a pena. Não, eu cheguei aqui, mas foi com sacrifício, foi com esforço. Eu cheguei aqui, mas é só eu e Deus sabemos o que eu passei. Jesus ele passou pelo deserto, exatamente, aleluia, para que ele tivesse estrutura, aleluia, para quando ele estivesse ali no monte, aleluia, quando, aleluia, ele estivesse ali diante do discípulo, com certeza, aleluia, tem a convicção que ele só falou daquela maneira para Pedro, só falou daquela maneira que ele falou, aleluia, para Tomé, porque ele passou por essa experiência. Diga graças a Deus, aleluia. Ele disse para Tomé, aleluia, deixou bem claro, vai ter uma geração que vai crer sem ver, porque ele creu. Diga graças a Deus. Ele estava ali porque ele tinha fé. Ele era, aleluia, com certeza, ele era toda a fé, né? Aleluia, mas ele, com certeza, aleluia, estava ali para obedecer, para obediência. Porque aqui vem dizendo que foi o próprio Espírito que levou. Aleluia. Jesus, ele tinha tudo para, aleluia, com certeza não ir. Ele é o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Mas em todo tempo ele obedeceu quem? O Pai. Diga graças a Deus. Jesus ele obedeceu o Pai, ele deixou muitos exemplos, amém? Para os filhos, para obedecer os pais, para não quebrar a cara lá na frente, né? Aleluia, para não lá na frente, aleluia, envergonhando de Jesus. Tem muito testemunho aqui, tem muitos conselhos para os jovens, para os filhos. Aqui, Jesus, aleluia, com certeza, é o maior exemplo, é o maior testemunho de obediência.
Com 12 anos já estava ali pregando. Quando o pai e a mãe vai procurar ele, ele fala ali, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que estava na casa do pai dele. Aleluia. Ele crescia ali, tanto estatura como em obediência. A gente ensinou muito aqui as crianças, no período que eu estava aqui fazendo culto das crianças. A gente ministrou muito a vida das crianças. Por que as crianças, muitas delas, aleluia, têm prevalecido, aleluia, está de pé, porque elas foram ensinadas, diga graças a Deus. O Senhor, aleluia, ensinou, o Senhor, ele investiu nas crianças, aleluia. Eu creio que aqui no momento de oração, aqui a gente profetizava, aleluia, muitas vezes o inimigo tentava, aleluia, paralisar o estudo das crianças, mas o Senhor, aleluia, não deixava, porque tinha criança que estava aqui, aleluia, criando a raiz do Senhor, estava, aleluia, com certeza, eu creio em nome de Jesus, aleluia, crescendo para baixo. Sabe o que significa crescer para baixo? Aleluia, com certeza, eu creio em nome de Jesus, ter raiz, quando está ali tendo raiz, onde o Senhor está produzindo a raiz em cada criança, em cada adulto, em cada adolescente, pré-adolescente, ancião, todos que creem a palavra de Deus, amém? Todos que creem na palavra, todos que obedecem a palavra, eles recebem essa raiz, diga graças a Deus, porque Ele é a raiz de Davi, aleluia, Ele é a rocha. Glória a Deus, amém, Jesus. Então a casa para estar na rocha tem que estar em Jesus, amém? Na palavra, tem que estar obedecendo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele foi levado pelo Espírito, Jesus foi levado. Aleluia. Quem sabe muitas pessoas que estão aí passando por esse deserto, estão ali no deserto, no vale. Quem sabe não foi o Espírito que ali permitiu. Não foi, será que essa pessoa não foi guiada por ele? Porque a palavra está dizendo, aleluia, no Evangelho de João, que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Ali em Gálatas também, vem falando, aleluia. Jesus teve um diálogo com Nicodemos, ele falou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali também, aleluia, vem falando na palavra em Gálatas, aleluia, que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, não por nós mesmos, não por pessoas, mas pelo Espírito. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. Por que ele permitiu que Jesus fosse tentado pelo diabo? Aleluia, o próprio Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele ia passar por uma tentação terrível, né? Aleluia. Quando ele estava ali, aleluia, só gota de sangue. Quando ele estava ali, aleluia, ali pegando ali os açoites. Quando ele estava ali, aleluia, carregando aquela cruz. Você acha que o abusador, o inimigo, o tentador não foi ali dizer, não vale a pena, desiste, sai daí, larga essa cruz. Ele foi, assim ele vai, ele faz com, aleluia, conosco. Ele faz com as pessoas que estão no caminho, que estão na igreja. Para disso, larga disso, não vale a pena ser crente, não vai para a igreja. Aleluia, ele fica falando no ouvido, o abusador, o tentador, aleluia. Tudo que tu fez, não tem perdão. Ele fica ali, ó, aleluia. Ele veio aqui com Jesus. Está falando aqui a tentação de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que foi para esse deserto uma preparação, e o Senhor está preparando pessoas, amém, nessa geração, aleluia, para quando chegar lá aonde Ele quer que chegue, aleluia, não vai retroceder, não vai, aleluia, naufragar, não vai, aleluia, não vai largar a cruz, vai continuar a seguir, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele veio ou não veio, tentador ali? Aleluia. No momento de quê? Aleluia. De fome, de fraqueza, estava fraco. No momento de dificuldade, no momento ali de uma prova, que estava passando 40 dias, 40 noites ali, aleluia, só ele, aleluia, só ali, aleluia, e o tentador. Com certeza, mas não é o Filho de Deus, o Filho de Deus, a palavra está dizendo que ele foi tentado, aleluia, ele foi tentado, louvado seja o nome do Senhor, mas ele venceu, diga graças a Deus, e nós também, se nós, aleluia, buscarmos, não somente ler a palavra, mas viver, e Jesus, ele, aleluia, ele é o próprio verbo, né? Mas ele obedecia o Pai, aleluia, obedeceu até a morte,
aleluia, morte de cruz. Dia, graças a Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que viver a palavra para a gente, aleluia, suportar, perseverar, aleluia, em nome de Jesus até o fim, para ser salvo. Quem perseverar até o fim será salvos. Glória a Deus, aleluia. Então ele diz aqui para ele: se tu és filho, né? Aleluia, ele estava aqui confrontando, estava aqui zombando, estava aqui, aleluia, aqui querendo desafiar, né? O Filho de Deus, aleluia. Ele queria que ali Jesus fizesse o mesmo que ele. E a palavra diz para a gente não pagar o mal com mal, para a gente não amar a maldade, mas amar o bem. Amém? Aleluia. Para a gente odiar o mal e amar o bem. Aqui Jesus, ele, aleluia, ele foi na palavra. Ele não foi aqui, aleluia, a repreender, como ele repreendeu depois dessa preparação. Ele repreendia o espírito imundo, né? Ele saía repreendendo. Por que ele não fez aqui? Aleluia. Ele estava sendo tentado. A palavra está dizendo aqui, olha. Aleluia. Levou, aleluia, para o deserto. O Espírito levou para o deserto Jesus para ser tentado pelo diabo. Foi a vontade de Deus, amém? Aleluia. Por quê? Você acha que, aleluia, foi só para essa preparação? Será que Deus, enviando seu filho, já não teria o poder, já não estava preparada ali a estrutura dele? É para mostrar para nós, aleluia, que nós também, aleluia, se nós vivermos a palavra, buscarmos o Senhor, aleluia, pela obediência, nós vamos vencer. Diga graças a Deus. Eu creio que foi por isso que Deus permitiu essa passagem aqui, para nós, aleluia, ter o discernimento, o entendimento, aleluia. Se nós buscar em todo tempo obedecer a palavra, nós vamos vencer o inimigo, vamos vencer, aleluia, em nome de Jesus o tentador, vai bater retirada em nome de Jesus. A Bíblia dizendo já no 11, no versículo no 10 e 11, que ele deixou, foi ele que deixou, ou seja, Jesus venceu ele pela palavra, a palavra exterminou ele. Ele saiu, subiu de perto de Jesus. Diga graças a Deus, a palavra tem esse poder, igreja, aleluia. Tem esse poder. Quando você tiver algum problema, alguma dificuldade, alguma área da tua vida, clama pelo nome de Jesus. Fala na palavra, aleluia. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruição do diabo, bate retirada. Tem que ir na palavra e tem medo da palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estremece diante do nome de Jesus, aleluia. Então clama no nome de Jesus, aleluia, e ora na palavra em espírito, porque eu creio que não falha, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que Jesus responde para ele. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Aleluia. Aqui a primeira, tentação que ele veio. Aleluia. A segunda. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aleluia. Ele dizendo todo o tempo, está escrito, aleluia. Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, aleluia, para com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui ele citou o salmo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Amém? A gente não tem tanto tempo que nós temos Jesus, temos o nome dele, aí nós vamos sair a hora que a gente quiser, fazer o que quiser, fazer as coisas que muitas vezes não agradam a Deus, porque, aleluia, eu vou citar, vou falar, aleluia, no nome de Jesus. Eu vou orar, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aleluia. É só numa hora com certeza que nós temos a necessidade, quando nós precisamos mencionar esse nome que está acima de todos os nomes, sobre todos os nomes, amém? Esse nome que tem poder de autoridade, esse nome que é santo, esse nome que tem poder, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Temos que reverenciar sim, temos que, aleluia, respeitar, temos que, aleluia, com certeza. Aí tem pessoas que às vezes qualquer coisinha, em nome de Jesus, qualquer coisinha, às vezes até, a gente já vê até agora em algumas séries, né? A gente vê muitas pessoas falando o nome de Jesus em algum lugar que a gente vai, alguma conversa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Mas nós queremos, amém, que ele só vai com certeza atender aquele que é fiel,
aquele que reverencia Ele, aquele que faz como Daniel, né? Que faz como o filho fez, amém? Jesus, né? Glória a Deus que honrou o Pai todo o tempo, até no deserto, Ele honrou essa palavra, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Ele envia anjo, aí Ele opera de maneira extraordinária, amém? Às vezes a gente vê jovem até fazendo gestos, né? Na glória a Deus da igreja, às vezes é ali beijando na igreja, se agarrando, é na frente da igreja, já vi história, né? Eu pastor, contemplamos muitas coisas. Às vezes o jovem estava no altar e saiu para frente da igreja, e ele foi para lá olhar, se distrair, e aí saiu tiro ali, e ele faleceu, esse jovem, sentou nele, né? Tiraram ele, tira misericórdia. Ali ele, aleluia, partiu tão cedo. Saindo do altar, saindo no momento do culto, não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, aleluia. A pessoa pode dizer, não, mas foi ali uma coincidência, né? Ali foi um acidente, ali foi aleluia, um fato que aconteceu, passaram ali aquele momento. Será que foi isso? Quantas vezes esse jovem já não tinha feito, né? E Deus tinha falado com ele. Amém, gente? Quem está entendendo de amém? Quantas vezes ele não foi avisado? Até vi um vídeo que a Rosane postou ali, né? Que a jovem não falava, né? Aleluia, que Deus avisou, não foi só uma vez. Deus, ele avisa. Né? Não é coincidência, não. Coincidência, com certeza não é. Não é acidente. Muitas das vezes é o quê? Aleluia, é uma desobediência. Aleluia, com certeza, aleluia, você está ali muitas vezes fazendo como ali Davi fez, né? Ele, aleluia, sabendo que não tinha que adulterar, adulterou, sabendo que ele não tinha que matar, matou, né? A palavra dizendo ali, aleluia, que ele só pecou por isso, que ele tinha consciência, ele tinha conhecimento da palavra, diga graças a Deus, aleluia, e ele ali, aleluia, fez, né? Pecado consciente, ele praticou. Mas eu creio que na velhice, ali depois que Natan fala com ele, que Deus perdoou ele, mas ele teve consequências, né? Ele teve as consequências dos seus pecados, seus atos. Amém, igreja? Aleluia. Todo pecado tem as suas consequências. Glória a Deus, aleluia. Tudo tem que dar graça, Senhor. Amém? Tudo tem que agradecer ao Senhor, porque a vontade é dele. Aleluia, eu creio, Senhor. Aleluia, que a tua vontade é a mais, aleluia, perfeita. Aleluia, é a mais boa, aleluia, agradável. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Então você não pode todo tempo estar falando o nome do Senhor, né? Principalmente em vão, né? Aleluia, ali colocando a prova, Senhor, né? Um momento ali que nem é necessário, todo tempo ali falando, né? Citando os versículos de brincadeira, isso é uma afronta, é abominável, amém, aos olhos do Senhor. Aleluia. Aqui o tentador ele veio para tentar aqui, aleluia, perseguir, tirar Jesus do foco, ele está se preparando. Assim ele faz, ele vem sobre as famílias. Quando a família então está feliz, ele quer botar uma tristeza, ele quer botar uma frieza, né, no casamento, ele quer colocar a família, uma divisão, diga misericórdia. Aleluia, às vezes é o esposo, a esposa, é os filhos. O inimigo ele quer usar, né? Aleluia, dessas fraquezas, momento aleluia, da raiva, da ira. A palavra está dizendo, ele não pequeis, porque significa que a pessoa ela vai se irar. Ela vai ficar, muitas vezes, aleluia, irada, mas não é para pecar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só mais aqui na frente, a terceira tentação, aleluia. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aleluia, ele faz isso, né? Ele quer mostrar para as pessoas que como modelo, como cantores, pessoas que têm talento, dom, né? Aleluia, ele quer mostrar que tem algo ali, aleluia, que pode promover através daquele dom, talento, através, aleluia, daquela vontade, ansiedade que a pessoa tem, está entendendo? Você pode ver que às vezes tem uma ansiedade, está ansioso, quer logo, quer estar por cima, por baixo, quer ser cabeça no caldo. Aleluia, não é errado, a palavra diz, se obedecer, ele coloca a pessoa por cima e por baixo, como cabeça no caldo, diga graças a Deus, mas você não pode ir para os atalhos errados, você tem que ir, aleluia,
pelo caminho que o Senhor te conduzir. E aqui foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Você prefere estar, muitas vezes, se preparando como Jesus se preparou, ou você prefere estar, aleluia, cortando os atalhos e ter consequências, aleluia, e depois, aleluia, estar com uma casa na areia, né? Com uma casa na areia, que aí vai ser grande a ruína, aquela, diga misericórdia, aleluia, quem está entendendo, diga amém. Agora, se você passar como Jesus passou, aleluia, pelo deserto, que não é lugar de morada, só uma passagem, aleluia, só uma preparação, você vai passar, e quando você passar, você vai para o monte, aleluia, para o monte da bênção do Senhor, vai, aleluia, para o refrigério. Aí o que vai acontecer? Você vai estar sendo, aleluia, servido pelos anjos, aleluia. Então, o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Você quer, aleluia, essa bonança, você quer essa vida que ele dá com a abundância, dizendo que vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Aleluia, com certeza é o plano de Deus na vida do pecador. Ela vai ter paz, ela vai ter tranquilidade. Eu conheço pessoas que é empresário, tem muito dinheiro na terra, mas não tem essa paz de espírito que nós temos. Amém, igreja? Aleluia. Ele vive por base, aleluia, de remédio, aleluia, de opressão. Aleluia, muitas vezes a pessoa tem medo de falência, de falir, aleluia, fica queimada, mais que os números aumentando, de misericórdia. Aleluia. É como aquele homem, o pastor sempre cita aqui, né, que ele está preparando mais celeiro, construindo mais celeiro. Aleluia, porque já tinha muito. Aleluia, não tinha nenhum de mais colocar, queria construir mais para encher mais. Aleluia, a voz bradou, louco esta noite pedirão tua alma. Aleluia. Assim tem muitos pela terra de mente. Ali com ansiedade, né? Egoísmo, só querendo mais, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo ali para o devocional, para orar, para falar com o Senhor, para, aleluia, colocar diante do Senhor ali, essa gratidão, pelo menos ser grato, né? Não, confia na força do seu braço, confia no seu eu, no seu talento, dom, inteligência, né? Aleluia, que tudo veio de quem? De Deus. Foi Deus que gerou cada um de nós no ventre da nossa mãe. Diga graças a Deus. E a pessoa não é grata a Ele. Não reverencia Ele como tem, aleluia, que reverenciar a Ele. Aleluia, com certeza é merecedor de toda a honra, toda a glória e de toda a nossa adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Ele veio, aleluia, mostrou esse monte, né? Aleluia, fala aqui de monte, muito alto, aleluia, mostrou todos os reinos do mundo, aleluia, e seu esplendor, ou seja, ele mostrou logo a área onde tem ouro, onde tem ali riqueza, aleluia, quando ele mostra para muitos, né, aleluia, pessoas que têm essa fraqueza, aleluia, que a palavra dizendo que o amor ao dinheiro resta todos os males, aí a pessoa, aleluia, vai ter com certeza essa consequência, o mal, os males vêm sobre ela. Eu já vi isso com meus olhos, pessoas que, aleluia, como eu já falei, aleluia, eu fui comprar na farmácia o medicamento, era daquele que tem a taxa preta, que é, aleluia, um remédio que a pessoa toma muitas vezes, em todo tempo, né, aleluia, controlado. E quando ele falou, eu vou ter que tomar esse remédio controlado agora, eu vi com meus olhos, eu fui comprar ali para a pessoa que eu trabalhava. Aleluia, muito bem sucedido na terra, mas não tinha paz. Ele disse para mim, aleluia, que tu adquiriu esse caminho. E eu disse para ele, o Espírito Santo trabalhou na minha mente, fala para ele paz, porque ele não tem. Amém? Uma das primeiras experiências com Deus, que eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Ele disse, aí eu vi, ele estava lá aqui, eu trabalhava em serviços gerais, limpando, aleluia, porque eu digo que Deus te leva a lugares que alguém não vai entrar. Um pastor pode não entrar onde tu entra. Não perca tempo, fala do amor de Jesus, porque Ele está à porta, Ele está vindo. Fala, aleluia, para alguém, fala para uma pessoa que às vezes está perto de você e não tem Jesus. Ela precisa de Jesus o mais rápido possível. Ele precisa, amém? Você precisa falar desse amor. Precisa falar, ainda que não está dando ouvido, ele não dá crédito, continua. Jesus, aleluia, ele não olhava para aqueles que não estavam dando crédito. Ele olhava para aquele que ia dar fruto, dia graças a Deus. Ele olhou ali, aleluia, para aquela multidão. Ele encontrou 12, aleluia. 12 que, aleluia, estavam caminhando com o Senhor.
estava sendo preparado, mas antes disso, ele foi levado para uma preparação no deserto, aleluia, para depois preparar. Às vezes a pessoa quer preparar uma família, os filhos, mas não dá exemplo. Deus mostrou em visão nesse dia, não sei se foi essa noite que eu falei para o pastor, me mostrou um homem, a cabeça da família, e os filhos dispersos, e ele se arrumando, se aprontando, aleluia, aquele jeito, o corpo, tudo de costa para os filhos, aleluia. O que é isso? Deus mostrando que tem que investir mais na família, que tem que dar mais atenção, porque eles são a herança do Senhor. Diga graças a Deus, aleluia. Deus mostrando, ora por ele, que ele precisa de oração, cobre ele, aleluia, porque o Senhor diz essa palavra que o machado está posto, e é a raiz que ele corta. E eu creio que o Senhor está falando nessa noite, amém? Aleluia, ele é poderoso. Assim o inimigo, voltando a palavra, ele levou Jesus, ele mostrou todo o esplendor, aleluia. Assim ele faz hoje, ele quer distrair a pessoa, quer tirar, aleluia, ali do plano, quer tirar ali da promessa que o Senhor tem para a vida da pessoa, aleluia. E Deus, a pessoa pode muitas vezes distrair, olhar mais para o esplendor, aleluia, para aquilo que ela quer, que ela deseja, aleluia, para aquela vontade, aquele prazer de algo que ela viu, aleluia, os olhos dela pareceu agradável. Quem está entendendo, diga amém. Pode se distrair, aleluia. Jesus não. Jesus, ele não se deixou levar, aleluia. Ele não se distraiu em nenhum momento aqui. Ele responde aqui, aleluia, algo forte. Se a igreja estivesse vivendo como está aqui, como Jesus respondeu e fez, a igreja ela estaria lotada, não tinha nem lugar, aleluia. Aí já tinha, com certeza, uns que já estavam como discípulos para ir levar para mais, aleluia, pessoas. Estavam fazendo, com certeza, como está escrito aqui, porque Jesus não perdeu tempo, não se distraiu não, igreja. Ele não olhou para o esplendor, aleluia, não olhou, aleluia, para o monte, para o esplendor, né, para os reinos, não, aleluia, até porque nós sabemos que a palavra dizendo que ele é, aleluia, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, o Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Você acha que ele já sabia que o resultado que ia dar no nome dele? Você, aleluia, sabe o que você pode, aleluia, fazer no futuro? Você sabe o que Deus pode fazer através da tua vida? Aleluia. Jesus já sabia essa identidade, filha. Sabia a identidade, aleluia, do nome dele. Aleluia. Onde, aleluia, como ia fazer efeito no mundo espiritual, aleluia. Ele tem poder, autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque ele foi até o abismo, ele foi até o inferno, ele tomou a chave da mão do diabo, ele tem a chave da morte do inferno, aleluia. Ele está entendendo nessa noite, aleluia, ele tem poder, quando ele, aleluia, vem diante do sacrifício, ele entrega o Espírito Pai, o Espírito desce, vai até o inferno e toma, aleluia, a chave da morte do inferno. Pode ler o texto, aleluia. Não foi quando ele ressuscita, foi quando ele estava onde? Na cruz, aleluia. Ele é poderoso, amém? Aleluia. Ele é poderoso, ele sabia que quando ele entregasse o Espírito do Pai, aleluia, já era, o véu se rasgou, aleluia, todos iam ter acesso, amém? Aleluia, até o trono da graça. Então você só não tem se você não quiser hoje, amém? Peça, busque mais e viva, amém? Em nome de Jesus, esse sim que é esplendor, amém? Aleluia, esse poder, aleluia, que ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Ele é, aleluia, Emmanuel, Deus conosco, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a rocha, ele é o livre vale, ele é a fortaleza, ele é o príncipe da paz, aleluia. E quando eu falo para esse irmão que está, aleluia, ali na empresa, eu viro e digo, aleluia, eu ganhei e adquiri paz de espírito. No momento ele ficou ali extasiado, ficou sem responder algo, ficou pensativo, olhando no computador, olhando ali nos números, olhando ali para aquilo que ele estava fazendo, sem palavras, aleluia. Não fez mais palavras, não fez mais perguntas, só, aleluia, passou a desabafo. Ele disse: quantas horas tu dorme de noite? Se eu não colocar o despertador, eu acordo. Porque ele mesmo cansou de ver, e muitas
muitas vezes eu chegava um pouco mais do horário. Diga graças a Deus. Aleluia, porque é paz. Tem paz até para dar. Se eu quiser, eu passo de graça. Aleluia. Louvado, estou aqui dizer isso, né? Essa resposta. Se eu não colocar o despertador, eu não acordo. Aleluia. Diga graças a Deus. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Essa paz que você quer dar para o mundo, a paz que o mundo não dá. Você tem que passar de graça. Você tem que, aleluia, com certeza, não achar que você tem. Você tem que ter a convicção que você tem. E quando eu digo para ele isso, ele disse: há quantas horas? Ele estava dialogando comigo, Deus permitindo, amigo. Aleluia, trabalhar de Deus. Ele disse para mim: sabe quantas horas eu durmo de noite? 2 horas, ele falou. 2 horas ele dormia à noite. Porque ele já dormia tarde, já tinha que acordar cedo, né? Para ele ficar pensando nos números. Se estava aumentando, se estava baixando, se estava entrando. Aleluia, ali o lucro, diga misericórdia. Ali os problemas, né? Não deixava ele dormir. Amém? Aleluia. Aleluia, falo bem aqui com toda sinceridade. Eu queria que ele ouvisse esse testemunho que eu estou falando. Amém? Aleluia, meu testemunho. Porque Jesus fez isso comigo. Ele me deu paz de espírito. Quando eu estava no mundo, eu não tinha. Aleluia, se eu for te contar aqui, nós vamos passar aqui, aleluia, aqui, esse resto aqui, aleluia, da noite para entrar na madrugada, do que ele já fez na minha vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor, amém? Aleluia, consigo aqui, aleluia, com certeza discernir e te falar quantos nomes eu chamei, aleluia, quantas vezes eu chamei o nome aqui, aleluia, desse adversário. Aleluia, para as pessoas. Se alguém viesse falar, aleluia, viesse me confrontar, você não consegue mencionar de quanto nome, como eu falava, como eu agredia. Aleluia. E hoje, para a glória do Senhor, eu também não posso, aleluia, discernir, dizer quantas vezes eu já mencionei o nome do meu Deus, o nome de Jesus, diga graças a Deus. Assim como ele falou para Pedro, Pedro negou 3 vezes ele perguntou: tu me amas? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aleluia, eu acredito e creio que vai ser mais, amém? Aleluia, o tempo que eu gastei ali falando esse nome, aleluia, aqui do príncipe das trevas, Lúcifer, de Satanás, do diabo, aleluia, eu perdi tempo, gastei tempo, mas para a glória do Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de glorificar o nome dele. Diga graças a Deus. Me deu essa oportunidade, Ele te deu essa oportunidade, então não perca tempo. Aleluia, preste teus passos. Aleluia, Ele não olhou para esse esplendor aqui dos reinos do mundo, não. Olha, vou repetir de novo para a gente já, aleluia, orar. Vou ler mais um pouquinho mais instrução para a gente orar, amém? Glória a Deus. Depois o diabo me levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. É isso que ele quer. Ele dá, aleluia, com a mão, ele dá ali, aleluia, dá privilégio, dá ali facilidade, mas ele quer adoração. Ele quer que a pessoa se prostre, está aqui, olha, se prostre e adore ele. Se te prostrares e me adorares. Aleluia. Satanás, ele quer dar para muitas pessoas, ele quer adoração. E ele quer a alma. E essa adoração ele quer, aleluia, por toda a eternidade. Porque a pessoa que fizer isso, ela vai ter a morte eterna. Ela vai estar no lugar onde ele vai estar. Está aqui, ó, se te prostrares e me adorares. Tudo ele queria dar para o Senhor, se ele se prostrasse, adorasse ele. E olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Amém, igreja? Aleluia. Esse que o Senhor quer. É essa, aleluia, verdade que o crente tem que ter essa identidade de adorador, de, aleluia, servo do Senhor. Diga graças a Deus. Então o diabo deixou e anjos, não foi só um, anjos vieram e o serviram. Então, se você se prostrar, se você cultuar, se você adorar o Senhor, vem anjos para te servir. Porque cultuar é servir Ele. Então, todo trabalhador tem seu salário. O Senhor ele vai, aleluia, acampar anjos
Aonde tu estiver, aonde colocar planta dos pés, os anjos do Senhor estão ali, ó. Aleluia. O quê? Te servir. Diga graças a Deus. Você tem algo que está te pedindo para te chegar a algum lugar, para te resolver algum lugar. Olha o anjo ali, aleluia, com espada de fogo, guerreando ali a nosso favor, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, mais uma instrução aqui para a gente orar. Com essa resposta, Jesus ensinou, aleluia, que o ser humano não precisa apenas de comida, aleluia, para viver. Também é necessário alimento espiritual com a palavra de Deus. Não basta cuidar do corpo, aleluia. O nosso interior também precisa, diga graças a Deus, precisa estar forte e nutrido com aquilo que vem do alto. Diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem falando nessa noite. Amém? Aleluia. Ele não caiu na armadilha do inimigo. O inimigo, ele quer que a pessoa caia na armadilha dele. Ele não caiu. Jesus não caiu na armadilha do inimigo, do diabo, né? O inimigo quis que Jesus demonstrasse o seu poder. Era só isso que ele queria. Que o Senhor ficasse ali, disputando. Isso que ele quer muitas vezes. Ele quer mostrar que ele veio para matar, roubar, destruir, né? Quando ele encontra uma mente fraca, uma pessoa fraquinha, ele quer entrar para mostrar o que ele faz. Aleluia, diga misericórdia. O Senhor está revelando essa noite, amém? Você quer que esteja na casa o poder de Deus, o Espírito da verdade, ou o inimigo que quer demonstrar o poder que ele vai matar, roubar, destruir pela tua vida? Você que escolhe. Aleluia. Jesus, ele decidiu, aleluia, aqui vencer a palavra, a obediência da palavra, vivendo a palavra, citando a palavra. Ele falou com autoridade, ele falava com autoridade, porque ele vivia, aleluia, e ele recebeu do alto a autoridade. Glória a Deus, aleluia. O inimigo quis que Jesus demonstrasse o seu poder e a sua identidade. Crente, você tem uma identidade de crente. Você tem, onde você coloca a planta dos teus pés, se você se comportar com a mensagem do Senhor, aleluia, como homem, mulher de Deus prudente, amém? Como ali aquela passagem diz, tinha ali as tolas, né, as loucas, ali as sensatas, mas tinha também as prudentes, amém? Glória a Deus, que ali eu observava, né? Ali ficava atenta, ligada, né? Não deixava nada, ninguém distrair. Jesus, ele foi todo tempo aqui ligado, né? Ele quer vir. Ele quer roubar a minha identidade. Ele quer roubar, aleluia, aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia, aquilo que eu vim ali para uma missão. Ele quer roubar essa missão. É isso que ele quer. Ele quer de todos. Ele quer roubar ali o que Deus tem para você, amém? Principalmente a coroa. Amém? Quando você obedece a palavra, você tem uma coroa. Aleluia, já está ali, ela está preparada já. Guarda que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Quantos jovens têm perdido essa coroa? Quantos jovens têm perdido a salvação? Eles saíram tão cedo, né? Quantos já saíram? Aleluia, porque não quis o quê? Obedecer a palavra. E os jovens saíram fortes na palavra. Fora da palavra, o jovem é fraquinho, diga misericórdia. É fraquinho. Você pode ouvir onde você for. Você pode ir para vários eventos. Mas se você não cravar essa palavra no teu coração e obedecer, tu vai ser presa fácil do inimigo. Diga misericórdia. Tem que obedecer para ser forte. Aleluia. E aí sim você não vai ser, aleluia, essa casa. Não vai ser, aleluia, esse instrumento que o inimigo quer que você seja. Não, você vai ser casa, aleluia, santuário do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então agora está dizendo que ele queria, aleluia, com certeza, a identidade. Era a identidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não tinha nada, aleluia, ali com o inimigo, não tem nada contigo não, eu tenho meu Deus, diga graças a Deus, aleluia, não tinha nada que provar para ele, amém? Você não tem nada que provar para ninguém, nem para o teu inimigo ser humano, nem para o inimigo, adversário da tua alma, aleluia, para ninguém você tem que provar que você é filho de Deus, servo de Deus. Você tem que o quê? Obedecer a Deus. Vai permanecer ali como filho. Diga graças a Deus. Ele sabia quem era. Não, aleluia, precisava, aleluia, entrar em discussão inútil. Muitas vezes ele quer usar alguém para ficar discutindo, debatendo a palavra. Diga misericórdia.
Jesus ele não usou aqui a palavra para debater com o inimigo, não, foi para vencer ele mesmo. Dia, graças a Deus, aleluia, ele citou aqui os versículos para vencer o inimigo, para ele bater em retirada. Daqui para mim dizer nós. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Dia, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então obedeça, aleluia. Eu creio que se você, aleluia, não der crédito para o inimigo, você vai permanecer com essa identidade de cristão. Glória a Deus, aleluia. E a identidade de Jesus permaneceu segura em Deus. E a tua identidade vai permanecer segura em Deus, se você permanecer em Cristo, amém? Aleluia, em nome de Jesus. E a sua obediência era para com o Pai. Jesus, aleluia, com certeza não faria milagres para impressionar o diabo. O seu propósito era obedecer a Deus e cumprir a sua missão na terra. Amém? Aleluia. O propósito de Jesus foi cumprir, aleluia, com certeza, ali que o Senhor queria. Deus Todo-Poderoso, que Ele diz em sua palavra em João, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito, para que todo aquele que não conheça, acho que tem a vida eterna. Aleluia. O seu propósito era obedecer a Deus e cumprir a sua missão na terra. Ele veio para, aleluia, nos salvar. E não, aleluia, eu creio em Jesus, permitiria que nada frustrasse o seu plano. Ele nunca permitiu, diga graças a Deus, assim tem que ser nós. Nós não temos que permitir o intruso, aleluia, pessoas, adversário, inveja, palavras, aleluia, frustrar o que você tem, aleluia, ao nosso respeito, à nossa vida, à nossa família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o seu sustento vinha de Deus. Jesus mostrou que o mais importante não é alimento físico, mas confiar em Deus. Ele sabia que a sua verdadeira força vinha da palavra do Pai e que tem poder para sustentar e dar a vida. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim como Deus proveu, aleluia, para o seu povo, Jesus sabia que o Pai também sustentaria, e ele confiava plenamente na provisão divina. Quem está confiando na provisão divina, diga amém. Amém. Provisão divina de Deus para a tua vida, amém? Aleluia. E essa fé foi a sua força durante a tentação. Fique de pé. Então receba a força dessa noite. Receba a fé que vai te sustentar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você entendeu, você vai colher 100 por 1. Se você entendeu, o inimigo não vai roubar essa palavra, porque você vai guardar no teu coração para não pecar contra o teu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque diante do Senhor, porque você tem valor. Aleluia. Coloque diante do Senhor, aleluia. Tudo que você, aleluia, está precisando mais e mais. Se é, aleluia, área financeira, se é área espiritual, física, familiar, emocional, sentimental, coloque diante do Senhor. Aleluia. Ele é poderoso. Aleluia, você tem valor. Diga ao Senhor nessa noite. Acredite na lei desse louvor. Aleluia. Se você está precisando, aleluia, de algo dentro da casa, no teu casamento, você precisa ali investir tempo diante do Senhor. Porque se você focar no problema, você não vai permanecer, aleluia. Você vai desistir, aleluia. Mas se você gastar tempo, investir tempo, aleluia, naquilo que te dá esperança, trazer a memória daquilo que te dá esperança, se você, aleluia, confiar na palavra do Senhor, você vai receber o seu força, você vai perseverar, aleluia, você vai mais. Ele é poderoso. Você vai mais. Você vai mais. Você não consegue imaginar quanto você vale. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você vai. Ele não olha para a tua carneza.
as tuas falhas. Ele olha para as tuas decisões dele. Aleluia. Ele olha para a fé que você tem nele. Aleluia. Ele olha a tua perseverança em algumas áreas que tem perseverado. Ele olha, aleluia, a tua esperança nele. É para isso, aleluia, que o Senhor me trouxe aqui nessa noite. É para dizer que Ele não desiste de você. Aleluia. Às vezes você pensa em desistir em algumas áreas. Mas Ele diz que Ele, aleluia, venceu o tentador, venceu a palavra. Eu creio, se você crê, se você recebeu nessa noite, aleluia, força através dessa palavra, você vai vencer qualquer obstáculo, qualquer barreira, qualquer situação. Ele é a solução, já tem a solução antes do problema acontecer. Aleluia, Ele é a solução, Jesus. Peça para Ele, espera nele, não te apressa. Não dá passo na frente do Senhor, você vai ter consequências. Quem sabe vai ter consequências terríveis se você abrir a face na frente dele. Aleluia, espera no Senhor. Se alguém quer te levar para algum lugar, quer te afastar, aleluia, do teu projeto, não te preocupa, porque se é de Deus esse projeto, aonde que for, Ele vai te trazer de volta. Levar na surita, Uriba canta, leva na surita. Aonde tu estiver, levar na surita. O Senhor vai ser contigo se tu confiar nele, se tu crer nele. Não deixe o inimigo roubar tua coroa. Não deixe o inimigo roubar o que tu tens. Guarda o que tu tens. O que é que tu tens? Da parte de teu Deus. Se não é a coroa, se não é a salvação eterna. Aqui na terra, aleluia, tudo que temos, você para a glória dele. É para o nosso sustento. Aleluia, para desfrutarmos. Não é para nós idolatrar. Aleluia. Às vezes a pessoa, ela fica pelo fica na idolatria. Ele não quer isso. Ele não quer isso de geração. Ele quer adoração, ele quer honra, ele quer glória que nós iremos glorificar o seu nome, exaltar o nome dele. Porque tudo ele vai acrescentar. Buscar a sua justiça, entre as coisas. Aleluia, serão acrescentadas em nome de Jesus. O Senhor, aleluia, está dizendo essa noite que você vale mais. Ele quer te dar mais, muito mais. Amado Deus e Pai, eu coloco diante do Senhor cada ouvinte da palavra, Pai. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai ouvir, Senhor, aleluia, essa gravação. Coloco, Deus, aleluia, essa pessoa que vai, Senhor, se fortalecer por essa palavra. Meu Deus, aleluia, eu coloco diante do Senhor essa mulher, este homem que vai ouvir, essa família, Senhor. Meu Deus, aleluia, eu creio, Senhor, que não importa a situação que ela está vivendo. Eu creio que já é poderoso, tu és o mesmo, Senhor, que venceu, aleluia, a morte. Aleluia, o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o príncipe da paz, Senhor, Pai, é o autor da fé. Nós cremos, Pai, o Senhor pode fortalecer, Pai, qualquer pessoa, aleluia, o Senhor pode trazer existência, Senhor. Eu coloco, Pai, diante do Senhor, onde essa pessoa, Pai, vai estar, vai ouvir, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa os projetos, abençoa sua vida, sua família. Abençoa, Deus, aleluia. Meu Deus, fortaleça essa pessoa, levante, Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, traga a existência que não tem, Senhor. Vai operando, Deus, no corpo, na alma, no espírito, hoje é o culto de cura de libertação. Eu creio, Pai, que nós, Pai, aleluia, não saímos da nossa casa, Pai, em vão. Meu Deus, eu creio, Senhor, que não é em vão, Senhor, a nossa vida em Tua casa. A Tua palavra diz que nada é inútil em vão, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, aleluia, Deus poderoso, não para estar aqui deixando passar mais horas. Não, meu Pai, aleluia, para estar, Senhor, como aqui a pessoa que está parecendo algo mecânico, Pai. Oh Deus, oração, adoração, ou cantando, ou sentando, levantando, não. Eu creio que cada culto tem, Senhor, aleluia, algo na nossa vida. Eu creio que vem do alto, Pai. Vem sabedoria do alto. Vem, Senhor, a tua força do alto. Vem, meu Pai, a resposta do Senhor. Vem, meu Pai, a teus anjos, Senhor, para servir, te levará a surei. Eu creio, Senhor, que és poderoso, Pai. Coloco, Pai, Senhor, minha vida, minha casa, minha família, com minhas parentelas, aonde tiver, Deus. Aleluia, não me canso para adorar. Porque eu sei que é o Senhor que faz, o Senhor, Pai, Ele é que opera.
É o Senhor que é Jacó, o Senhor Pai que repreende, Pai. O Deus Todo-Poderoso. O Senhor veio para destruir as obras do diabo. Foi para isso que o Senhor veio. O Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Eu creio, aleluia. Seja glorificado nas obras que vai ser destronadas nessa noite. Na vida do Maurício Marcelo Júnior. Em nome de Jesus da Marcele. Meu Pai, a casa dela, Deus, operando, Senhor. Entrando com providência, Pai. Queimando, vai destruindo, Pai. Tudo que não veio do Senhor, Deus. Vai destruindo inveja, palavra de maldição, Pai. Vai destruindo, Pai, as obras do diabo em nome de Jesus. Ora, crente, ora pela tua casa, ora pela tua família, ainda que já está, aleluia, bem, vai, continua orando, continua pedindo a proteção do Senhor, continua pedindo, aleluia, que Ele venha com as suas bênçãos, a proteção divina, em nome de Jesus, aleluia, peça mais, peça para você ter reserva, mais para dar, será eu creio, aleluia, que Ele quer que você tenha para dar, aleluia, não para pedir emprestado. Ele é poderoso, é assim que eu tenho orado ao Senhor, colocar diante do Senhor, porque a palavra dele que diz, aleluia, que Ele quer, aleluia, Ele quer nos abençoar, é a vontade dele, aleluia, abençoar, mas Ele quer, aleluia, que nós, aleluia, como filho, como servo do Senhor, obedeça a sua palavra, é melhor obedecer do que sacrificar, aleluia, obedeça gera bênção. Eu creio que o Senhor está falando nessa noite. Ele quer mais, aleluia, de você. Ele quer mais. Ele quer que você reverencie Ele. Ele quer que você, aleluia, sirva a Ele, jogue. Ele quer que você obedeça seus pais. Ele quer que você espere no Senhor. Ele quer que você viva uma vida de santidade. Ele quer que você leia a palavra. Quantas vezes você perde tempo em tantas coisas, aleluia, com prazer. Muitas vezes, aleluia, em celular. Muitas vezes, em outras, aleluia, distração. Ele te chama para a palavra, Ele te chama para ter a mente fortalecer a palavra, para te sobreviver, aleluia. Ele é poderoso, aleluia. Ele te chama para ser forte no Senhor, Ele te chama para te vencer o maligno, Ele te chama nessa noite, aleluia. Espera no Senhor com paciência. Glorifica tudo aquilo que Jesus fez pela tua vida. Glorifica, seja grato. Ele se agrada pela gratidão. Aleluia. Em tudo devemos dar graça. Agradeça o Senhor nessa noite. Agradeça até por aquilo que Ele permitiu que você, aleluia, não se agradou, não gostou. Agradeça, tudo é graça. Aí você pode dizer nessa noite: se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu ficarei. Se Deus quiser, aleluia, porque a palavra dizendo que se Ele quiser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloca o Pai, aleluia, todos, meu Deus, que tem colocado ser um propósito, um projeto. Oh Deus, eu coloco, Pai, que venha prevalecer a tua vontade, Pai, na vida dos teus servos, Senhor. Ai, queimando, Pai, pelo Espírito engana. Ai, queimando a cegueira desse século. Ai, queimando, Deus. Ai, queimando essa noite, Pai, dando distração, Senhor, dando uma cumaria que saia. Ai, queimando, Deus, esse projeto, tudo que Ele projetou, Pai, tudo que Ele arquitetou, tudo que Ele projetou sobre a família, Pai, aleluia. Ai, queimando essa noite, Deus. Começa a pôr a minha casa, minha família, parentela, vai destruindo, Pai, desse projeto. Oh, Pai, como serve o Senhor, eu profetizo, aleluia, decreto nessa noite a falência para o adversário, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, no corpo, Pai. Amém, Senhor. Meu Deus, meus filhos, Pai. Profetizo, Pai, aleluia, que rejeitar tudo que não vem do Senhor. Profetiza a mentalidade criada pelo Espírito, que produz, que recebe uma mentalidade criada pelo Espírito, recebe paz e vida. Eu profetizo nessa noite essa paz, essa vida, Pai, pela mentalidade que nós Marcelo Júnior vai se inclinar no teu Espírito, Pai. Na Marcela eu profetizo, Deus, eu vou ver com meus olhos, Pai, o sobrenatural. Eu creio, Pai, aleluia. Eu profetizo, Senhor, que o corpo venha rejeitar que não te agrada. Em nome de Jesus, vamos ora sim para meus filhos, ora sim, Pai, ora sim porque é o tentador. Ele é meu filho de Deus, mas o teu filho, ele não tem nada de nada, ele tem neto, não tem neto de Deus, não, aleluia. Tem que orar, o filho tem que orar, o pai tem que orar, a mãe tem que obedecer a palavra. Não tem, aleluia. Todos têm que ser filho por Jesus, tem que obedecer a palavra, tem que obedecer a Jesus.
teve que obedecer a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Filho de igreja, neto de Deus, não, igreja. Aleluia. Vai orando para os teus filhos, vai consagrando por eles, faça jejum e oração por eles quando é tempo. Ei, adversário, não está brincando. Profetiza sobre eles, profetiza a santidade de Deus, profetiza, aleluia. Tem alguém que confia muito, acredita muito rápido. O Senhor, ele revela o culto profundo escondido, quando ele permite algo que ele sabe, né? Que os pés estão, aleluia, deslizando. Estão saindo do caminho. Ele está te chamando essa noite, aleluia. Ele está te revelando essa noite. Há caminho que parece perfeito o homem, mas no final dele, aleluia, produz morte. Ele não pode fazer plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. Aleluia. O Senhor te chama nessa noite. Aleluia. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. Se o plano dele é para você permanecer na capa, os teus planos vão ser frustrados, mas o Senhor não vai ser. O Senhor te fala nessa noite. Aleluia. Ele já mostrou para nós muitas coisas da terra, igreja. Quando sair de uma capa, aleluia, atrás de riqueza, sair atrás, aleluia, de coisas grandes, não voltaram vivos, voltaram no caixão. O Senhor te fala nessa noite. Pede confirmação quando é tempo. Se a vontade de Deus vai fazer teus pés de uma capa, pede confirmação, porque o Senhor é Senhor. Ele é poderoso e ele fala nessa noite. O Deus Todo-Poderoso vai computando, Pai. Vai guardando a sua vida, vai trazendo discernimento, mas mais sabedoria, Pai. Vai trazendo crescimento, Deus. E Deus vai gerando aqui, Pai, crescimento. Ei, os filhos, Pai do Senhor, profetizo que vai crescer a graça e o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu profetizo santidade, eu profetizo, aleluia. O Senhor gerando, aleluia, aquele que é o verbo, ele é o verbo vivo. Eu profetizo que você venha se alimentar desse verbo. Em qualquer tempo, se alimente da palavra, tem devocional com ele, tem intimidade com ele, porque com ele você vai viver eternamente. Se você não tiver relacionamento com ele na terra, como você vai ter eternidade? Te chama essa noite, tenha relacionamento na palavra, é com a palavra que você tem relacionamento com ele, porque a palavra sai da boca dele. Só que o povo mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus, te alimenta dessa palavra, homem. Não ouve só quando você vai na igreja. Ei, você tem celular? Ouve, lê, aleluia. Ei, investe tempo, porque você vai precisar no futuro, vai precisar na frente. Vai abençoar o Deus nessa noite, vai cercar nossa casa com o estado de fogo. Vamos classificar, vamos, meu Pai, aleluia. Meu Pai, meu carruagem de fogo vai secando, Pai. Vai secando, Pai. É muito fácil de servir se temos a proteção do anjo. É quando ele obedeceu a tua palavra. Jesus, ele obedeceu a palavra. Ele falou com autoridade. Ele obedeceu a palavra. Ele foi servido pelos anjos. Aleluia. Ele está falando nessa noite, se você servir, se você obedecer, os anjos vão estar à tua disposição. Os anjos vão estar à tua disposição. Você sabe que é anjo? Tu é o conservo dos servos de Deus. Você sabe que é anjo? É os anjos que assistem à presença de Deus, do Todo-Poderoso. Tu é aqueles que cantam santo, 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 Senhor dos Exércitos. O céu e a terra, Senhor da glória. Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é de mim. Santo, 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 Senhor dos Exércitos. O céu e a terra está sendo tua glória, Pai. A nossa casa está sendo tua glória. A igreja está sendo tua glória. Eu profetizo, Pai, tua glória, tua glória, tua glória. A tua glória, a tua glória. Operando, Pai. A tua glória, Deus. Esse é porque Deus está permitido. Ei, aleluia.
coisas, jovem. Porque dentro da casa dele não influenciou ele. Dentro da casa dele tu brincou. Por isso que ele não está realizando teu sonho. Mas se tu fizer um propósito com Deus, se tu fizer um voto com Deus, a partir de hoje, Senhor, se tu realizar o sonho do meu coração, se tu, meu Pai, aleluia, fizer o que eu estou desejando, meu Pai, eu quero te honrar, Senhor, Pai, na minha vida. Eu quero, Pai, te reverenciar. Eu quero, Pai, aleluia, meu Pai, respeitar a tua palavra. Eu quero me prostrar diante dela. Eu quero, Pai, aleluia, te honrar na terra. Você vai ver o que Deus está fazendo, jovem. Peça para ele maturidade, peça para ele sabedoria, peça para ele poder do santo, peça para ele, aleluia, ele é bom e é só misericórdia para sempre. Se você ama verdadeiramente, se você ama, aleluia, se você ama a palavra, se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama ele, não as coisas, se você ama ele, aleluia, sobre o teu amor terreno, aquilo que você ama é, aleluia, alguém ou algo. Se você ama ele, prova para ele, aleluia, diga para ele a partir de hoje: eu vou, Senhor, te dar presente, eu vou falar do teu amor, Senhor, para qualquer jovem que chegar perto de mim, para qualquer pessoa, Pai, que eu ver, Senhor, aleluia, que precisa do teu favor, que precisa, Pai, dessa salvação. Eu vou estar, meu Pai, me dando, eu vou estar te servindo. Deus Todo-Poderoso, seja glorificado, exaltado, Pai. Aleluia, na vida desse jovem, na vida de uma pessoa que está, meu Pai, colocando ele no seu, meu Pai, apresentando, Pai, salvação, apresentando a sua vida, Senhor. Oh Deus, seja honrado e glorificado nesta vida, seja glorificado e exaltado, Pai, nesta vida, porque eu creio que não foi em vão sua palavra, não foi em vão a pregação, não foi em vão, Senhor, aleluia, o culto dessa noite. Seja glorificado e exaltado, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja de crente, amém? Vem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Passando pastores abençoar. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar aqui domingo, em nome de Jesus, nossa fé, cultuando e servindo o Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Levanta a mão direita para cima. Receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, e que a unção do Espírito de Deus tenha sobre a igreja, hoje e para sempre. Amém? Aplauda a Jesus. Aleluia. Boa noite a todos. Deus da paz de Jesus. Glória a Deus.